Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, caros ouvintes, nossos telespectadores que nos seguem em direto no Facebook. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir daqui, local habitual, sexta sim, nos estúdios da Rádio Savana 100.2. Hoje vamos comentar os resultados da reunião da Troika da SADC. Vamos olhar também para o encontro do Comitê Central da Frelimo, que se realizou fim de semana passado, os números da Covid, as medidas de restrições aliviadas pelo governo moçambicano. Também vamos comentar sobre os números da dívida pública. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um ponto. Num dia muito tranquilo, com um pouco de solzinho, a contrastar com o friozinho dos dias anteriores. Bem, tranquilo desse ponto de vista. Acho que toda a semana esteve bastante agitada. Aliás, ontem Maputo acolheu vários chefes de Estado aqui da nossa região para discutirmos Cabo Delgado. Portanto, isso traduz-se sempre em agitação. No último fim de semana tivemos o país, uma parte do país, também na Matola, uma vez que havia um número considerável de militantes da Frelimo que estiveram lá no Comitê Central, e isso, claro, que provoca agitação. E nós que estamos muito virados para as redes sociais, aí a agitação é a dobrar, a triplicar. Não obstante, parece-me que o que está a bater nas redes sociais é a agressão entre dois jovens numa escola secundária na vila de Ressano Garcia. Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os temas que elencamos para este programa, vamos ao seu tema de semana, que é a África toma posições em relação ao seu passado. Eu escolhi este tema porque fiquei muito impressionado com as declarações que foram feitas hoje pelo presidente Paul Kagame do Ruanda e Emmanuel Macron de França, a propósito do genocídio que ocorreu no Ruanda na década de 90, e também por ontem, também uma declaração do presidente João Lourenço a propósito do 27 de maio. O 27 de maio marca também um massacre, não com as proporções do genocídio ruandês. Calcula-se que 800 mil ruandeses foram mortos, uma mortandade com um caráter acentuadamente étnico. Portanto, o massacre de Tutsis, sobretudo de Tutsis, às mãos de outro grupo étnico ruandês, os massacre de Tutsis e Hutus moderados. E em Angola, duas fações do próprio MPLA se degladiaram, e como resultado disso, calcula-se que eventualmente 30 mil, porque ainda até hoje não se sabe a extensão deste massacre, cerca de 30 mil angolanos foram executados sumariamente por dissidência política, ou seja, uma facção acusou a outra de tentativa de golpe de Estado, e como resultado disso, estes angolanos foram executados sumariamente. O mais terrível não é só a perda de vidas, é porque todos estes angolanos eram tão patriotas, tão nacionalistas, quanto aqueles que executaram a outra facção, e, portanto, esta matança teve uma base ideológica. Aqui em Moçambique, tal como hoje acolhemos muitos ruandeses e burundeses também acolhemos em menor extensão refugiados angolanos. Eles não se consideram refugiados, mas várias famílias angolanas sobreviventes ao 27 de maio que se vieram acolher em Moçambique. Posso dizer que
o filho de José Van Dunen e de Cita Valls, que foram identificados como uma parte da liderança do movimento do Nito Alves, que era quem foi acusado de fazer o golpe de Estado. O seu filho, que era um bebê à altura, cresceu aqui em Moçambique, e espero que hoje seja um brilhante economista, porque é o seu curso. Economia. Já agora, este jovem é nada mais que o sobrinho da atual ministra da Justiça de Portugal. Portanto, a ministra da Justiça de Portugal é irmã deste senhor que foi fuzilado pelo MPLA. Mas vamos aos factos. O presidente francês foi ao Ruanda. Aqui em Moçambique seguimos com muito interesse esta visita, porque se pensa que isto é um quid pro quo para a solução do problema de Cabo Delgado, mas o motivo da visita de Macron ao Ruanda é muito mais pesado. O Ruanda acusou as autoridades francesas e belgas de estarem envolvidas no genocídio. Portanto, esta visita de Macron, que teve um pedido formal de perdão e desculpas no Museu do Genocídio, que é um monumento impressionante. É muito. Há dois momentos que me marcaram muito nos últimos anos: este museu em Kigali e aquilo que no Ghana definem como a porta do não regresso, que é um forte na vizinhança de Accra, que servia de depósito de escravos, e portanto a porta de não retorno era quando os escravos passavam por aquela porta para a praia em rumo às Américas. Eu estive lá e vi muitas das pessoas que me acompanhavam a chorarem em grande pranto, de tão impressionadas que ficaram com aquela descrição dos eventos 5 séculos antes. Aquilo que eu quero dizer, quer com o pedido de perdão do presidente João Lourenço, como o pedido de perdão de Emmanuel Macron, de algum modo mostram, não vou dizer que a história se reconcilia consigo próprio. Aliás, como o próprio Macron disse, nestas ocasiões o perdão não é a coisa mais importante. O importante é assumir-se o passado e traçar-se o futuro, para que estes acontecimentos terríveis do passado não voltem a acontecer, e que um novo futuro... E parece que vão restabelecer relações diplomáticas. A França não tinha embaixador, só tinha apenas um encarregado de negócios. Não, este foi um processo muito penoso, muito doloroso. Foi, inclusivamente, criada uma comissão científica para determinar as responsabilidades da França no genocídio. Por exemplo, em Angola, o governo angolano comprometeu-se a exumar muitos dos desaparecidos do 27 de maio, entregar certidões de óbitos àqueles que foram fuzilados e àqueles que para já existe um processo e que é possível, portanto, reconstituir-se o que aconteceu em 1977. Em Angola não foi apenas o 27 de maio. João Lourenço associou o 27 de maio depois a um massacre de menores proporções que aconteceu em setembro de 1992. Eu estava em Angola
nessa altura, nas eleições angolanas, em que vários quadros da UNITA foram foi ali onde Jonas Savimbi saiu de Luanda e voltou a acender a guerra civil. Exatamente. Savimbi saiu de Luanda um pouco de forma espetacular, como Dhlakama saiu da Beira no 9 de outubro. Esqueci-me já do ano, mas foi muito mais recente. É preciso também dizer que nos combates que se seguiram, a UNITA chacinou centenas, se não milhares de militantes do MPLA, uma vez que Angola tinha passado exatamente pelo mesmo processo de Moçambique. Pós-acordo de paz, a única força que o governo de Angola tinha para defender o Estado era a Polícia de Intervenção Rápida. Ora, a Polícia de Intervenção Rápida teve que enfrentar um exército, o exército da UNITA, que inclusivamente tinha carros blindados, carros de combate pesados. Então, sobretudo na zona centro e sul de Angola, milhares de militantes do MPLA e também das forças de polícia foram massacrados por militares da UNITA. Portanto, eu penso que é importante assinalar dois países importantes e dois processos muito tristes e incontornáveis em África, de como as lideranças atuais estão a tentar dar a melhor resposta ou a resposta possível a estes incidentes trágicos. Olhando para o caso angolano, Fernando Lima, e voltando para aqui, para Moçambique, acha que também as lideranças moçambicanas deviam seguir o mesmo caminho para se reconciliar com a história, sobretudo para aquelas vítimas de Mitelelo? Sobretudo o que aconteceu em Mitelelo, porque uma parte deste desastre histórico não tem os seus contornos muito esclarecidos. Claro que há o mediatismo que tem a família Simango, mas não foram só os Simangos que foram fuzilados. Muitas outras famílias perderam os seus elementos nesses mesmos fuzilamentos. E é preciso também reconstituir as condições históricas em que isto aconteceu, com o devido rigor e com a devida frontalidade. Não a resposta e a justificação dos vencedores, que em história se diz que são sempre aqueles que fazem a narrativa histórica, mas com outros contributos, uma vez que também do outro lado há testemunhos e há elementos a recolher para que haja uma narrativa, vamos dizer, o mais equilibrado possível. Num dado momento havia esta noção de que, em relação ao conflito entre o governo e a Renamo, que a reconciliação aconteceu de forma natural. Os assassinatos que com alguma regularidade acontecem, sobretudo na zona centro de Moçambique, e que têm a ver com o passado, levam-me a interrogar se de facto houve esta reconciliação ou não. Um outro aspecto que me parece muito importante em relação à reconciliação e ao futuro é se, por exemplo, em termos de documentação psicológica, é possível documentar os traumas que sofrem aqueles que eram crianças soldados à altura da guerra. Este foi outro tema tabu
que se estabeleceu, um pouco, inclusivamente, com a colaboração de agências especializadas das Nações Unidas, que na altura tentaram intervir e que, a pedido das partes, acharam que não se devia fazer este trabalho porque mediatizando crianças, isto poderia causar outro tipo de problemas. Olhando, por exemplo, para as histórias da guerra colonial em Portugal, e Portugal está a tentar fazer este exorcismo do seu passado colonial. Olhando para as histórias que acompanho via cinematográfica da guerra do Iraque, da guerra do Vietnã, eu interrogo-me, e no momento em que Moçambique tem muito mais quadros, nomeadamente ao nível da psicologia curativa e de outras áreas do saber que lidam com estes aspectos, eu interrogo-me se não seria já o momento de trabalharmos sobre isso. E isto é um drama nosso que tem várias dimensões. Um drama ou uma questão de natureza política e histórica, e depois já todo um drama que tem a ver com aspectos de medicina, de cura, que também é preciso dar resposta. Portanto, talvez, e para começar, dever-se avançar não como, digamos, uma iniciativa política, mas uma iniciativa com um pendor científico, para começar, se vale ou não a pena avançar-se para esta comissão de reconciliação com esta multitude de valências. Muito bem, Fernando Lima, depois deste tema de semana, vamos aos nossos outros assuntos que elencamos para este programa. Ontem tivemos a reunião da dupla troika da SADC aqui em Maputo, aparentemente avaliar pelas intervenções que foram feitas. Foi um encontro que não produziu muita coisa de concreto, mas os discursos também parecem sugerir um ambiente de aproximação. Acha que tudo foi implorado, Fernando Lima, para a Cimeira Extraordinária convocado para antes de 20 de junho? A minha resposta seria não. Não, porque há um trabalho que começou anteriormente, há um trabalho que está a ser continuado e nada me garante que o 20 de junho corresponderá a um termo desta questão. Houve, digamos que um posicionamento mais ou menos apaixonado, emocional, em relação a esta cimeira de quinta-feira, uma vez que também, e sobretudo em Moçambique, houve posicionamentos muito politizados em relação ao tema. E no momento em que se tenta reajustar o discurso, digamos, à tese vencedora, claro que isto provoca choques e provoca também alguma desilusão, sobretudo naqueles que não viram as suas teses triunfar. Trocando isto por 500, como dizes. Claramente, e isto foi sentido nos média, e felizmente que uma parte da nossa sociedade já se expressa abertamente nos média, havia uma oposição à participação de qualquer força estrangeira em Moçambique, e aqueles seguidistas, aqueles que se recusam a pensar fora da caixa, que basicamente seguem aquilo que eles percebiam como a linha oficial. Ora, a linha oficial era de algum modo uma armadilha, e já lá vamos, e eu te explico o que é que significa este discurso oficial armadilhado. Esta linha de pensamento quadrado
pensava que Moçambique não ia além de apoio logístico e formação, e formação militar. Ora, o governo há muito que começou a trabalhar num projeto de intervenção em Cabo Delgado que abrange muitas outras áreas para além da formação e do pacote logístico. Pese, embora, e isto é incontornável, o famoso episódio da lista de compras levada pelo Ministro da Defesa para uma reunião da SADC, se não me engano, na África do Sul. Ora, eu penso que o governo, e nomeadamente o presidente Filipe Nyusi, utilizou de algum modo a estratégia da descentralização e do diálogo com Afonso Dhlakama. Digamos, fazendo declarações enviesadas que lhe permitiram, por exemplo, agora, e sobretudo depois da reunião do Comitê Central, aparecer a dizer: nós nunca recusámos apoio externo. 2, nós sempre dissemos que a questão do terrorismo não era uma questão que era um problema só de Moçambique. Não se vence o terrorismo sozinho. Tendo dito isto, é preciso situar ou contextualizar a reunião do dia 27, portanto, de ontem, quinta-feira. O Moçambique e o seu governo estavam sob uma enormíssima pressão. Basta ler a imprensa e, ao contrário do que muitos governantes mal informados pensam, a imprensa não é constituída por um conjunto de descabelados que chega ao jornal e escreve aquilo que acha que deve escrever. A imprensa reflete pontos de vista, reflete posições. Neste caso, a imprensa mais relevante refletiu sobre este aspecto aquilo que eram as posições, sobretudo de países com significância, no caso, como o Zimbábue e, sobretudo, África do Sul. Eu devo dizer que a senhora Naledi Pandor, que é a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, não mandou dizer à imprensa o que pensava. Ela própria apareceu a dizer aquilo que pensava sobre Cabo Delgado. O ministro da Defesa do Zimbábue também não disse ao ela para dizer qualquer coisa. Ele deu a cara. O presidente Cyril Ramaphosa, o presidente Mnangagwa também foram à imprensa. Portanto, são figuras com muito peso que deram a cara por aquilo que achavam que deveria ser a solução para o assunto Cabo Delgado. Então, ficava muito difícil e agora está mais claro que o vazamento do famoso plano da SADC foi feito por quem não estava interessado em que ele fosse à frente, nomeadamente, isto pode ser uma aposta de um X2, mas eu acho que foram as autoridades moçambicanas que fizeram o vazamento, porque no vazamento, no que aconteceu depois, todas as conversas de bastidores apareceram como sendo cotados oficiais do governo moçambicano que discutiam a justeza e os números que eram avançados naquele plano. Ou seja, o vazamento do plano permitiu, digamos, um debate mais alargado de algo que se pensava que seria mais embaraçoso discutir numa comissão especializada ou num grupo de chefes de Estado. Aliás, nunca ninguém ficou convencido que uma cimeira da SADC foi adiada por causa de um caso de Covid e por causa de uma audição de tribunal. Ainda a semana passada estava a seguir um caso em tribunal e que um simples requerimento adiou esta audição para uma semana depois. Portanto, são coisas que ocorrem todos os dias em todos os tribunais de todo o mundo. Portanto, havia esta pressão. Agora, aquele comunicado
mais ou menos hermético, que tem que ser complementado com as declarações que foram feitas depois da reunião, significa o seguinte: não estão ainda criadas condições efetivas para o tal deployment, ou seja, o lançamento, a colocação das forças no terreno. E, se formos um pouco atrás, algumas dessas respostas estão na intervenção fora do papel que Filipe Nyusi fez ao corpo diplomático. Quer não tanto sobre os meninos de recados, mas sobretudo sobre algumas das questões técnicas que ele levantou e que podem ser resumidas de uma forma muito clara. Quem paga a fatura? Eu sei que naquele plano vazado, um dos anexos era exatamente o orçamento. Portanto, quando eu ouço comentadores a dizer que é preciso fazer o enquadramento jurídico, quando a carta da SADC tem lá todo o enquadramento jurídico, quando é preciso fazer um orçamento, ora, no plano da SADC já vem o orçamento, já vem a descrição dos meios, só que ao nível do documento que foi vazado, esses anexos não foram entregues. Não foram vazados. Não foram vazados. Agora, é uma questão muito concreta que é preciso saber quem paga. E os tais, também é bom que se diga isto, os potenciais intervenientes, eles próprios também querem saber quem paga. Ou seja, eu tenho o meu batalhão em prontidão combativa, eu tenho o meu avião de transporte de tropas. Quem arca com toda a logística. Mas, quer dizer, no fim do dia, quem paga? E estão a piscar o olho para o gás de Moçambique. Ou seja, talvez esse gás dê para pagar a intervenção. Significa o seguinte: nós mandamos as tropas, nós não queremos pagamento adiantado, mas nós queremos um cometimento de um pagamento futuro. À custa de quê? À custa dos recursos que estamos lá a defender. Dos recursos que ainda não começaram a sair debaixo do mar. Mas também definiu-se lá a personalização de uma força, uma espécie de uma força de alerta, o que já existia no memorando assinado na Tanzânia. Isto mais ou menos funcionaria para que esta força de alerta atuasse em situações dramáticas? A minha interpretação sobre a força de alerta foi o seguinte: quando se está a discutir os comunicados, tem que se discutir uma estratégia do o que é que se vai pôr no comunicado. Então, o comunicado de uma cimeira a nível de chefe de Estado corria o risco de se dizer: estes aqui não são sérios, passam a vida, como eu vi um comentário, passam a vida a comer chamuças e não se faz trabalho. Então, era preciso pôr um bocadinho de carne à volta do comunicado, com a cimeira económica, com a força da alerta. Ainda acho que há mais um elemento lateral, mas eu acho que são apenas pormenores acessórios. A questão de fundo é, de facto, Cabo Delgado. A questão de fundo é como assistir a Cabo Delgado. Claro que, e é importante também referir isto na equação, há um elemento de baralhamento introduzido por Moçambique. É que esta questão do Ruanda também ainda não está clara. E, do meu ponto de vista, acho que intencionalmente o presidente Nyusi introduziu esta peça Ruanda para baralhar a equação SADC. Dá a indicação de que Moçambique continua a preferir uma solução bilateral, não obstante a referência ao multilateralismo ontem, no final da reunião. O timing que foi feito para a visita ao Ruanda, exatamente, se não me engano, no dia antes da famosa cimeira que não aconteceu, e uma conhecida relação de frieza
do Ruanda com a África do Sul e do Ruanda com a Tanzânia. Portanto, Moçambique introduziu este elemento também um pouco para mandar um recado, não sei se de meninos ou de pessoas adultas, para a SADC a dizer, atenção, há mais jogadores aqui no bairro que podem jogar a equação ou o xadrez de Cabo Delgado. Portanto, em resumo, eu diria que há alguma frustração por a reunião de quinta-feira não ter produzido resultados mais sensíveis, mas o ponto é que há trabalho, há pedra por partir ainda para que se chegue a uma atitude consensual em relação ao que deve ser feito por Cabo Delgado, enquanto Moçambique vai fazendo o seu TPC. Talvez vamos saber mais hoje, quando o presidente Macron está na África do Sul, vai se encontrar com o presidente Cyril Ramaphosa. De certeza, Cyril Ramaphosa vai dar um briefing mais detalhado do que aconteceu em Maputo. Macron vem do Ruanda, onde de certeza deve ter abordado com o presidente Paulo Kagame sobre o assunto de Cabo Delgado. Esta equação, essas variáveis todas, talvez lá para o fim do dia vamos ter absolutamente. E com este cenário também muito objetivo em cima da mesa. A Total disse que não se retirou de Moçambique, mas para já deu um prazo que é 18 meses. 18 meses é 1 ano e meio, ou seja, não haverá trabalho em Afungi antes de 18 meses. Um plano militar para Cabo Delgado pode de algum modo antecipar este prazo, e penso que Moçambique tem que pensar seriamente se quer antecipar, se quer manter ou se quer inclusivamente, como se costuma dizer na gíria, deixar o pássaro fugir. Porquê? Porque para a Total as questões também do ponto de vista jurídico são mais complexas. Digamos que a declaração de força maior constituiu uma moratória em relação aos contratos, em relação ao sindicato bancário que financia o projeto, em relação aos chamados off-takers, ou seja, aqueles do gás, que são os potenciais compradores do gás, depois de 18 meses, ou sobretudo no espaço entre 18 e 24 meses, 2 anos, todo este cenário terá que ser reformulado porque a cláusula de força maior desaparece do cenário. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores que nos seguem em direto no Facebook. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos agora comentar, ver todos os contornos da última reunião do Comitê Central da Frelimo, que se realizou este fim de semana. Fernando Lima parece ter triunfado neste encontro, o grupo em torno do presidente Nyusi. Na sua opinião, terá sido determinante aquele discurso de abertura, considerado um discurso rebentamina, feito pelo presidente, afastando qualquer possibilidade de introdução de temas embaraçosos e fraturantes? Eu penso que contribuiu. Não foi o único elemento. Houve, digamos, TPCs a vários níveis que se fizeram. Sobretudo nas reuniões que foram antecedentes do Comitê Central. Absolutamente. Digamos, as tropas, sobretudo as tropas de choque, estavam preparadas, tinham instruções como deviam atuar, sobretudo ao nível das províncias, porque o núcleo das províncias é aquele mais voluntarioso, que pode disparar em qualquer direção e depois causar ali uns feridos que não estavam, as tais balas perdidas. Então, foi feito este trabalho. A Frelimo tem aquele slogan: a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Acho que todos os grupos seguem a cartilha, mas, digamos, também estamos, também acho que toda a gente concorda, aqueles que estão no poder, aqueles que jogam em casa, têm sempre uma vantagem adicional.
Portanto, o grupo Nyusi tinha a lição bem estudada. O grupo Nyusi tem também um trunfo de peso incontornável, que é, estão no governo, o governo dá uma grande visibilidade para a sociedade, para o país e para os próprios militantes. Não é por acaso que o discurso de Nyusi, para além dos pormenores repentaminas, era sobretudo um discurso que não era para o Comitê Central, era um discurso, por exemplo, para a Assembleia da República, de balanço da atividade governativa. Para quê? Para, digamos, empanturrar, para dar uma overdose de números e de realizações àqueles crentes, porque aqueles são crentes, não são pessoas que estão duvidosas, todos ali estão com a sua camisinha vermelha, ficarem meio entontecidos com tantos números e tantas realizações. Vê o pormenor do gás. Não se tocou em Afungi, mas tocou-se no gás de Temane e da fábrica de gás para a cozinha e na plataforma da plataforma do projeto Coral Sul, que está a 80%. Portanto, o discurso foi cirúrgico a este ponto. Um membro do Comitê Central dizia-me, bastante eufórico, que este talvez terá sido a intervenção política, a melhor intervenção política de Filipe Nyusi na súmula dos seus mandatos. Portanto, o trabalho de casa foi bem feito. A ideia era de estarem atentos para controlar os danos, aquilo que se chamam os danos colaterais. A pandemia ajudou aí, também porque a reunião só se resumiu apenas a membros. Aqueles outros membros que costumam levantar ondas. Embora eu tenho um argumento em relação, eu vi isso referido em vários órgãos de informação, é aquele discurso dos meninos que vão jogar de futebol. Uns dizem, mas eu fui lá descalço e os outros tinham sapatilhas. Bem, a questão é a seguinte: do meu ponto de vista, os convidados, tanto quanto eu sei, até agora, eles têm, não vou dizer que dão um apoio incondicional ao atual presidente, mas regra geral, têm estado, são apoiantes do atual presidente e, sobretudo, declaram-se do lado de Filipe Nyusi quando conhecendo quem são os opositores e os opositores que se perfilam ou que se presume que são os opositores. Portanto, por essa via, eu penso que o Presidente estava... à vontade. Por exemplo, foi citado o nome de Oscar Monteiro. É assim, o Oscar Monteiro não me deu nenhuma procuração para eu vir falar em nome dele. Mas eu, pessoalmente, tenho dúvidas se Oscar Monteiro iria como convidado a uma reunião do Comitê Central para pôr em causa... Não propriamente até pôr em causa, levantar, por exemplo, a questão das dívidas ocultas. A questão é a seguinte: o Oscar Monteiro tem mais experiência de combate político que dezenas daqueles militantes todos juntos. E mesmo que ele levantasse isso, e é pessoa para o levantar, e no último Comitê Central levantou, inclusivamente o antigo Presidente não conseguiu com sucesso rebater a argumentação de Oscar Monteiro. O Oscar Monteiro faria-o sempre no sentido de resguardar Nyusi, ou a resguardá-lo no sentido de as suas palavras não serem utilizadas
como arma de arremesso político contra o próprio presidente. Sobretudo numa altura em que há movimentos de processos fora do país em que o presidente terá sido requisitado. Não, absolutamente. Por exemplo, eu nesta questão estou como o Ossuf Momad. É verdade que não é habitual, é um pouco usual que chefes de Estado são citados em processos no exterior, e por isso mesmo é que foi preciso garantir que um tribunal desse essa permissão. Mas a partir do momento que há essa permissão, não vejo nisto nada de espetacular. Aliás, a ampliação desta questão é que me pareceu claramente uma manobra política, no sentido de dizer: olhem, o rei vai nu, o presidente até é citado num tribunal. O presidente Trump foi 2 vezes alvo de impeachment, ou seja, de impugnação presidencial, e está aí, como se costuma dizer, vivinho da Silva, mesmo com o Congresso dos Estados Unidos a discutir em sua impugnação, e houve uma votação legítima que afastou a possibilidade de impugnação. Portanto, estas coisas valem o que valem. O argumento da sucessão. Quando é que em 2021 se começa a discutir a sucessão para 2024? Eu acho isso um argumento quase de mau gosto. Por uma razão muito simples, e eu não sou militante da Frelimo. Se começarmos a discutir sucessão em 2021, adeus governação. Não se discute mais governação. Basta olhar para as 2 anteriores campanhas eleitorais. Em ano eleitoral, os ministros deixam, a palavra é mesmo, deixam os ministérios à deriva, vão para as campanhas eleitorais a darem despachos quase no meio. Começam também a querer se encostar ao novo do Mineiro, ser conhecido. Absolutamente. Por isso, politicamente, o Guebuza jogou em 2014, só se apresentou candidato faltando 3 meses, conhecendo essa parte. E não só, bem, entraríamos noutros debates. Mas parece-me essencial que atiremos este debate para fins de 2023, 2024, uma vez que as eleições... Mas um membro do Comitê Central levantou-se e propôs news para 2030. Era uma armadilha política. Eu tenho outra, quer dizer, não descarto essa interpretação, que era algo que queria embaraçar o próprio Nussi. Mas, quando eu ouço membros indefectíveis de apoio ao Presidente a defenderem o 3º mandato, eu começo a achar que há pessoas que estão a falar a sério sobre esta questão, sem levarem em conta que isto teria que passar por um processo de revisão, de alteração constitucional. Ora, temos a experiência africana, que outros chefes de Estado o tentaram fazer, alguns com sucesso, e que isto causou, digamos, uma onda de condenações em termos de comunidade internacional. Ora, no momento em que Moçambique está a tentar reconciliar-se com a comunidade internacional, em que procura estar nos melhores termos com as Nações Unidas, uma iniciativa desta natureza, sobretudo sendo manipulada, sendo pouco transparente, não jogaria a favor de Filipe Nussi, não jogaria a favor da Frelimo. Portanto, os que estão a pensar
nesses termos, tem que pensar, tem que ver e refletir seriamente nos moldes que o podem fazer, porque fazendo uma coisa, como se costuma dizer, à martelada, isto poderá trazer mais perdas do que ganhos ao próprio país, e Moçambique, neste momento, tem que ter esta sensibilidade. A Frelimo, que é tradicionalmente um movimento político muito arrogante, tem que ter alguma cautela na forma como quer gerir esta situação. Mas, digamos que a maior salvaguarda de um processo desta natureza é as próprias dinâmicas do Partido Frelimo. E se tomarmos em consideração aquilo que foi feito em relação à Guebuza, não vejo por que razão aqueles ou outros setores não deem a mesma resposta a essas ambições do grupo de Nyusi, ou alargar o mandato de 5 para 7 anos, ou dar um novo mandato a Filipe Nyusi. Outro ponto foi a remodelação da... Mas ainda há uma questão sobre a sucessão que é importante e é relevante. No fundo, a minha interpretação sobre o debate da sucessão é, de algum modo, tentar enfraquecer Nyusi e retirar-lhe a possibilidade de, até certo ponto, ele controlar a sucessão. Ou seja, todo o cenário que foi montado à volta deste Comitê Central era tornar Nyusi muito mais débil, aquilo que os americanos na ciência política dizem lame duck, ou seja, aquele pato que não pode voar muito alto, para o tornar refém, digamos, do próprio partido, da própria conjuntura, e não lhe dar a possibilidade de ele controlar a sucessão. Porquê? Porque é importante, digamos, que o seu Delfim seja o ungido do Senhor, usando esta expressão bíblica, porque também sabemos aqui das experiências da África que mal um indivíduo chega ao poder, a primeira coisa que faz é processar o anterior, ou os que estão à volta do anterior. Exatamente, e Moçambique, inclusive, tem algumas experiências nessa direção. Nem tudo é Estado de Direito e nem tudo é separação de poderes, como pretende o Sr. Caifadine Manasse. Vamos olhando para outro ponto, temos vários pontos aqui, que é o ponto da reconstituição das brigadas. A Frelimo regressou ao modelo tradicional, que as brigadas são integradas por membros da Comissão Política e também de secretariado. Fernando Lima, até que ponto é que, para si, este regresso a este modelo não visava afastar algumas pessoas que estavam a chegar demasiadamente para a frente? Respondo. Na prática, responde a essa dinâmica. Já na Constituição, na Constituição do governo do segundo mandato, houve essa explicação. O facto de Basílio Monteiro e Zé Pacheco não estarem na composição governamental, parece-me que há claramente algumas ambições presidenciais por parte de Luísa Diogo, e ela não configurava este formato. Não obstante, e é preciso dizê-lo, o Presidente, no seu discurso final, fez uma parte para elogiar, e penso que ele não está sozinho neste elogio. Outros quadrantes elogiaram Luísa Diogo, que partiu com muitas dificuldades, no sentido que ela tem os seus próprios detratores no seio do partido, tinha a direção da brigada minada, ou seja, havia ali problemas de protagonismo na direção da sua brigada, e ela fez, de facto, um trabalho que foi considerado muito bom. Mas há também outras dinâmicas.
Há chefes de brigada, apesar daquele discurso da vitória retumbante, ganhámos em todos os distritos, em todas as províncias, internamente há muitas críticas para muitos dos líderes das brigadas e, portanto, era preciso mudar ali, alterar-se o xadrez, tentando, às vezes, nem vou dizer que é porque um quadro é melhor do que o outro, mas tentar determinadas mudanças ou, sobretudo, retirar das províncias algo que os comitês, porque depois isto corresponde também às próprias idiosincrasias dentro do partido. Os comitês provinciais gostam da brigada ou não gostam da brigada. O líder da brigada pensa que já é o líder da província, quando o líder da província é sempre o líder Foi essa crítica, por exemplo, que surgiu em Nampula, quando a Frelimo perdeu. O Nampula vem de Maputo, vem aqui, porque nós já temos que tomar a liderança. Afinal, vivemos no mesmo país, Francisco. Mas não só. Não aconteceu só em Nampula. Portanto, também estas mexidas nas brigadas eram para responder a estas dinâmicas. Claramente, o general Alberto Chipante tem problemas de idade, tem problemas de saúde e não pode ter o mesmo protagonismo que já teve no passado. No A passado. deslocação de Basílio Monteiro, que deixa Zambésia e vai para o Niassa como vice, também pode estar enquadrada nesta espécie de punição pelo facto de também tentar fazer o seu próprio caminho como presidenciável. Ou a palavra punição é muito dura. É muito dura. Digamos que, usando aquela linguagem do atletismo, sobretudo naqueles torneios em que é permitido as lebres, ou seja, o atleta que vai à frente para tentar puxar que o outro atleta bata um recorde, melhor os seus números. Isto daria um handicap de vantagem a Basílio Monteiro estar a preparar a sua própria campanha sentado, digamos, num lugar em que estava legitimado, ou seja, ele era da brigada da sua província, ou seja, da província de que ele é originário. Logo, mudando-o, isto cria, digamos, igualdade de circunstâncias para todos. Para além, e não tem que ser cumprido a 100%, para além desta tradição na Frelimo de ter sempre os quadros distribuídos pelo país, independentemente das suas zonas de nascença e de vivência. Outro ponto tem a ver com que foi levantado e tem a ver com a possibilidade do adiamento das eleições distritais que estavam programadas para 2024. Segundo Savana Porô, houve um consenso mais alargado dentro da própria Frelimo em relação a esse ponto. Acha que a Frelimo está no caminho certo ao tentar levantar este debate? Está, se conjugarmos esta questão com os dilemas que a Renamo enfrenta. Ou seja, será que a Renamo está neste momento preparada ou sente-se preparada para em 2024 enfrentar as distritais, ou as distritais poderão ser uma outra certidão de óbito ou digamos, um cartão penalizador? Não vou dizer certidão de óbito, porque isso poderia inferir que a Renamo estava morta. Não é isso. A Renamo não está para desaparecer. Mas as últimas eleições foram muito penalizadoras, o que permite, por exemplo, à Frelimo dizer: ganhamos
as províncias, muito embora saibamos o que é que esteve por trás deste ganhar em todas as províncias. Mas, e vamos ver se a Renamo faz muito barulho à volta desta questão das eleições distritais. Aquilo que eu sinto é que a Renamo eventualmente não está preparada e não quer correr o risco de sofrer uma pesada derrota. Claramente, a Renamo ainda está a procurar arrumar a sua casa e tem que ser muito cautelosa quando vai a votos de pressentir ou de antecipar aquilo que podem ser os ganhos e as perdas. Portanto, digamos que este ponto eu diria que é partilhado entre os dois principais partidos, para já não falar do terceiro partido. O MDM, que vai a uma reunião amanhã. Porque não sei se o MDM tem muitas ambições distritais. Já não temos tempo, vamos fechar com o nosso tema logo a seguir, que é a questão do Covid. O Presidente aliviou algumas das restrições, alargou o horário do recolher obrigatório, o funcionamento dos bottle stores, também a abertura das praias, a retoma dos registros de negócios e de trabalho. Vamos olhar ponto por ponto. Acha que justifica a permanência do recolher obrigatório? Eu acho que sim, porque penso que é real o perigo da terceira vaga. Portanto, digamos que o recolher obrigatório é como uma medida preventiva, ou seja, de nós não nos esquecermos que estamos a viver em período de pandemia. E também, e eu estou de acordo com as explicações que foram dadas pelo Dr. Samgudo, eles acham que da evidência científica que obrigando as pessoas num determinado período a confinar-se, há menos ajuntamentos informais. Portanto, e este já é um argumento meio oportunista, obrigando as pessoas a ficar em casa, nem que seja por um período limitado de horas, permite à polícia ter sempre o argumento de intervir quando achar que deve intervir, não por causa do Covid, mas por causa de problemas de lei e ordem. Em todo o mundo, e em África, sobretudo, mostrou-se que os níveis de crime, por exemplo, aqui ao lado, na África do Sul, diminuíram os índices de criminalidade com os confinamentos, com o recolher obrigatório, não obstante a questão do confinamento dar mais casos de violência doméstica. Portanto, eu acho que, e não estou a passar ao lado da legalidade ou não legalidade do recolher obrigatório, que devia ter respaldo constitucional. A questão das creches, eu lamento não ter uma resposta ainda sobre o que esteve por detrás de quando foi a abertura às escolas, as creches não terem sido abertas também. Considero, e à falta de melhor explicação, considero que foi um erro. As creches já deviam ter sido abertas na última comunicação de abril, mas é uma medida importante e, não sendo considerado um grupo de risco, não vejo porque que as crianças não podem estar na creche, libertando as famílias, libertando custos adicionais que as famílias tinham que suportar para manter as crianças em casa. A questão das praias, digamos que é um cheque em branco. É um cheque em branco, porque eu não sei se dizer vão à praia não significa vão embebedar-se, vão fazer 30 por uma linha na praia, como nós vimos aqueles vídeos terríveis do fim do ano, e fez-se uma vontadinha à nossa indústria de produção. Essa questão que eu quero colocar também. Triunfou o lobby cervejeiro? Claro que triunfou o lobby cervejeiro, e o lobby cervejeiro
tem um argumento de peso, é que dá muitos milhões ao fisco pelo número de litros de cerveja, ou hectolitros, eles usam hectolitros como medida de produção, pelos hectolitros de cerveja que produzem. Muito bem, Fernando Lima. Só um ponto. Espero que haja possibilidade de no próximo programa falarmos sobre esta guerra dos preços do cimento, porque acho que é uma matéria muito interessante e que afeta milhares e milhares de moçambicanos. É uma matéria muito interessante. Vamos dar uma semana para vermos como é que os preços vão se equilibrar com a nova fábrica que foi incluindo o preço incluindo o câmbio do metical. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do nosso programa. Foram os 60 minutos que já estão esgotados. Já temos aí o sinal dos nossos realizadores. Hoje olhamos para a reunião da SADC, comentamos também o Comitê Central da Frelimo, que se realizou no fim de semana passada. Vimos a questão de Covid que nos fechou este programa. Eu sou Francisco Carmona André de Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando